Boa tarde, pessoal da segunda série do ensino médio. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu saúdo também todos os professores que nos acompanham aqui nas nossas aulas de filosofia. Sejam bem-vindíssimos também. Vamos juntos, então, hoje conversar um pouquinho sobre filosofia, mais especificamente. O professor Marconi hoje vai nos oferecer uma aula que se chama Dignidade e reconhecimento. E antes da gente falar isso um pouquinho mais especificamente, eu quero só contar para vocês, e vai aparecer agora aí na tela de vocês, a respeito da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Acho que vai aparecer para vocês o que é a FECESP. Ela é uma ação pedagógica. Quem desenvolve essa ação pedagógica é a nossa Secretaria da Educação de São Paulo. Qual é o objetivo, pessoal? É o de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino nos âmbitos da ciência da natureza, da ciência humana e da matemática. Qual é a ideia? É que vocês possam se inserir no contexto da pré-iniciação científica, que é uma iniciativa super legal, super valiosa para vocês, estudantes. Então, conversa aí com o seu professor, porque vale super a pena. Tudo bem? Então, vamos começar? Hoje, o professor Marconi vai falar para a gente um pouquinho dentro do conteúdo de filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo. A habilidade que será trabalhada no nosso encontro de hoje é a de identificar e criticar práticas de humilhação social. E o professor Marconi já começa a aula dele propondo para vocês uma sugestão de atividade. Como o professor sempre fala, é uma sugestão para aqueles que tiverem a possibilidade de realizar. E a sugestão, então, é a de uma pesquisa conceitual a respeito dos seguintes termos. Vejam aí: humilhação, discriminação, preconceito, alteridade, empatia e invisibilidade social. Certo? Vamos começando então? Vamos começar com todo vapor, já colocando aí na tela para vocês uma pergunta sobre a qual vocês irão pensar um pouquinho e vão oferecer uma resposta para a gente no chat. E a pergunta é: o que você entende por humilhação social? 60 segundinhos e a gente já se encontra. Vamos lá, então. Olha, Marconi, eu percebi que esse é o tipo de pergunta que talvez só possa ser respondido propriamente, adequadamente, com exemplos. E foi isso que os estudantes trouxeram para a gente no chat. Eles disseram assim: humilhação social é julgar as pessoas, é desprezar o próximo, é rebaixar uma pessoa na frente de outras, ou agredir alguém verbalmente. Todos esses e muitos outros exemplos os alunos trouxeram para responder a pergunta que você deixou a respeito do que é humilhação social. E aí, gente, já pegando o gancho, então, nessas respostas iniciais que vocês
trouxeram para a gente, eu queria colocar na tela uma segunda questão que diz assim: quais situações de humilhação social você considera ter vivido e presenciado? E aí, para vocês pensarem um pouquinho na história, na trajetória pessoal de vocês, se vocês já vivenciaram, já presenciaram alguma situação que vocês consideram de humilhação social. Vou acompanhar o chat e a gente já se encontra. Vamos lá então, pessoal. Recebi diversas mensagens aqui no chat, diversas mensagens interessantes para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. A Hannah, por exemplo, coloca que ela já vivenciou situações de discriminação. A Vitória, nessa mesma linha, diz que ela já presenciou situações de racismo. O Otávio lembra de situações em que ele presenciou atitudes de natureza machista, e o Elismar nos lembra do caso recente do George Floyd nos Estados Unidos. E com essa lembrança, então, eu te passo a bola, Marconi. Obrigado, Fê. Boa tarde, você aluno, você professor, todos que nos acompanham aí no Centro de Mídias. Eu vi que alguém perguntou ali, cadê o Marconi? Parecia que a Maria Fernanda estava falando sozinha. Não é, gente. A gente fez esse combinado para a gente até ganhar tempo e a aula fluir melhor. Quero agradecer e acolher a todos vocês. Tem alguns comentários que eu quero fazer em cima do que vocês colocaram. Primeiramente, me sensibilizando, eu confesso que a Maria Fernanda fala que quando ela vê uma coisa fofinha no chat, o coração dela dá até um calorzinho, né? E quando eu vejo aqui alguns comentários de vocês falando que já sofreram bullying na escola, já foram ridicularizados, já ouviram que vocês não eram capazes, saiba que isso nos toca, né? Isso nos incomoda, né? E aqui a gente vê a importância da gente discutir essa ideia de humilhação social em diversos aspectos. Falado disso, eu quero também só fazer uma pontuação. Eu vi que na pergunta anterior teve dois alunos, a Ellen e o William. A Ellen colocou que a humilhação social era você ser envergonhado, né, na frente dos outros. E o William colocou a questão da ridicularização, não lembro qual foi o termo correto, nas redes sociais. E tudo isso é perfeito, mas eu acho muito importante a gente relembrar que humilhação social não é humilhação pública necessariamente. E por que é importante eu falar isso para vocês? Porque senão a gente reduz a nossa observação, o nosso olhar apenas para aquilo que é público, para aquilo que é visto. E na maioria das vezes, infelizmente, a humilhação social ela não é pública, ela é velada, né? Como alguns alunos aqui falaram, olha, me disseram que eu não era capaz, né? Vi mais de 2 alunos, vi outros alunos falando da questão do bullying na escola. E quantas vezes isso não nos passa despercebido até por nós professores. Então, humilhação social não necessariamente é humilhação pública. E isso só nos chama a atenção da importância da gente ficar atento e entender que a humilhação social é uma humilhação para a sociedade. Ou seja, isso diz respeito a todos. Ela não é apenas com aquele que é o alvo, o objeto daquele ato de humilhação. Isso nos atinge. Quando uma mulher é humilhada, todos somos humilhados. Quando um homem é humilhado, quando qualquer gênero, qualquer raça, qualquer idade é humilhada, isso nos humilha a todos, porque nós somos, antes de nada, seres
humanos. Mas assim, até para quebrar um pouco, porque eu confesso que quando eu vi as respostas ali no chat eu fiquei muito sensibilizado, gente. Quero trazer também aqui uma resposta de um outro William, ou do mesmo, confesso que eu não consegui ver ali o número de vocês, que falou que é uma situação de humilhação social que ele viveu e presenciou foi o 7-1, né, na Copa do Mundo com a Alemanha. Obrigado, William, pela sua colocação, para dar uma quebrada, né, nesse clima que tanto nos toca, que tanto nos sensibiliza. Falado disso, gente, sendo um pouco mais técnico, vamos agora conceituar o que é humilhação, do ponto de vista social. E aí vai aparecer para vocês na tela uma definição do professor José Mauro Gonçalves Filho. E esse professor, com outras palavras, mas a ideia é exatamente essa, ele fala que a humilhação ela é um tipo de angústia, ou seja, um sentimento que nos angustia, que nos aperta o peito, que nos incomoda, que surge do quê? Da desigualdade. Ele inclusive fala da desigualdade de classes, mas eu acredito que a gente pode até expandir isso e afirmar que surge de diversas desigualdades e não apenas da desigualdade de classe, gerando um sentimento de inferioridade. Então, repetindo, é um tipo de angústia que surge da desigualdade de classes, gerando um sentimento de inferioridade. Isto é humilhação. Aquele sentimento, aquele aperto que nos faz nos sentir menores, inferiores, pequenos em relação aos outros. A humilhação, gente, ela possui, para além da dimensão psicológica, porque às vezes a gente pode pensar que a humilhação só diz respeito a como a pessoa se sente, como a pessoa se percebe ou é percebida pelo outro, e nesse sentido tem apenas uma dimensão psicológica, mas não. A humilhação também tem uma dimensão social, que atinge diversos aspectos das diferenças existentes, ou seja, a etnia, a classe social, o gênero, a religião, que não aparece aí, mas que também faz parte, a idade e as deficiências. Então, essa dimensão da humilhação não é apenas como a pessoa se sente ou como ela acha que os outros a percebem. Isso atinge várias diferenças, lembrando que a gente já trabalhou aqui a diferença, a distinção entre diferença e desigualdade. As diferenças existem, estão aí postas pela natureza. Mas, infelizmente, a gente transforma essas diferenças em desigualdades e são essas desigualdades que fazem com que alguns se vejam no direito de inferiorizar o outro e muitos também aceitem ser inferiorizados. E aqui a gente vê a importância da filosofia. A filosofia nos abre a mente para perceber como eu devo tratar o outro, perceber como eu devo ser tratado, como eu posso reagir diante daquilo que acontece na sociedade, diante daquilo que acontece comigo. Esta humilhação, gente, ela é resultado do preconceito, das diversas formas de discriminação, das ausências de uma percepção com alteridade e de políticas públicas efetivas para as minorias sociais. O que isso quer dizer? Daqui a pouco a gente vai definir um pouco mais o que é preconceito e o que é discriminação. Então não vou trabalhar esses conceitos agora com vocês. Mas é importante a gente destacar aqui que a humilhação ela surge da falta da percepção de alteridade, lembrando que alteridade significa ser o outro, se colocar no lugar do outro, quase numa ideia de empatia, mas a empatia é sentir a dor do outro e a alteridade é você se colocar mesmo no lugar do outro, ser o outro, né? Quando a gente adquire alteridade, a gente começa a perceber o como que não faz sentido desvalorizar, menosprezar, atacar o diferente, né? E ao mesmo tempo, isso também surge da ausência de políticas públicas efetivas, né? Ou seja, ações, e quando a gente fala política pública não se diz respeito apenas a ações do governo, mas ações da sociedade que atendam às minorias sociais. Lembrando que minoria social não é minoria numérica, né? Uma vez que a gente tem algumas situações aí, onde como a gente fala, por exemplo, do povo negro, como a gente fala das mulheres e diversas outras situações onde numericamente não são minoria, muito pelo contrário. E aqui eu não falo apenas do Brasil, mas falo de outros lugares do mundo, né? E a gente sabe como a gente precisa olhar essas políticas públicas em diversos aspectos, até no sentido educacional, né? Por exemplo, a gente sabe que nós temos diversas palavras no nosso vocabulário que são palavras carregadas de preconceito e que a gente nem percebe na hora de usar, né? A gente sabe, por exemplo, eu acabei de usar aqui com vocês o termo negro e a gente sabe que muitas pessoas falam, olha, não é negro não, é preto, né? Só que até isso a gente precisa discutir, porque usar um termo, usar um outro termo pode ser uma forma de humilhação social, de discriminação, por isso a importância da gente refletir sobre estes assuntos. Falado disso então,
Vamos conceituar, a gente sabe que filosofia, eu diria que é a ciência dos conceitos, né? Por isso que a gente está tão próximo de diversas áreas, inclusive as linguagens, o português no nosso caso. Então, o que é preconceito, gente? Preconceito pode ser entendido como a opinião, o pensamento pré-conceitual, ou seja, concebido de maneira superficial, sem análise crítica e em discordância com a realidade empírica, resultando em generalizações. Olha como isso é importante, gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente rotula visões de mundo como preconceituosas. E não é bem assim. O termo preconceito, como a gente acabou de ver, se refere a uma reflexão superficial, sem análise crítica, que não analisa a realidade empírica, observável, que você toca, que você vê, que você sente, e generaliza. Só que a gente sabe que existem posições, e aqui a gente não vai valorizar a posição A, B, ideologia A ou B, vertente A ou B, que há posicionamentos que são contrários e que não quer dizer que um é preconceituoso e outro não. Quando esses posicionamentos, sejam eles quais forem, são frutos de uma análise crítica, né? Quando eles são frutos da realidade, de uma observação da realidade empírica, quando eles são frutos de um aprofundamento e não de uma avaliação superficial, ou como eu sempre falo, do papagaio de pirata, que só repete o que os outros dizem, isso não é uma concepção preconceituosa, quando obedece estes critérios. E é por isso que, por exemplo, quando a gente citava a questão do racismo, que a Mafê vai trabalhar com a gente mais para frente, a gente sabe que biologicamente falando, não faz sentido, porque biologicamente não existem raças humanas. Então, é incoerente defender um racismo porque a realidade empírica não nos mostra uma diferença biológica que sustente uma superioridade ou uma inferioridade racial. Então, esses 3 critérios são muito importantes. Análise profunda, análise crítica, né, e concordância com a realidade empírica para que um argumento, para que um pensamento não seja preconceituoso. Falado disso, a gente fala então da discriminação. Se o preconceito é a forma como eu penso, a discriminação é a ação que parte do preconceito. Então, a discriminação, essa ação que resulta do preconceito, ela gera um tratamento que diferencia, segrega, ou seja, separa e inferioriza aqueles que são alvos desta ação. Então, para ficar bem simples, gente, o preconceito é a forma como eu penso, como eu percebo, como eu vejo. A discriminação é a ação a partir dessa forma como eu penso, vejo, percebo, que não está fundamentada, que não está alicerçada, que não é fruto de uma análise crítica, tudo aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. E nesse sentido, a gente quer escutar um pouco mais vocês, né? Sondando um pouco das vivências, do pensamento de vocês até aqui. Então, vejam essa pergunta que vai aparecer na tela, vocês terão aí 2 minutos para responder e a gente retorna com a professora Maria Fernanda. Que exemplos de discriminação, ou seja, de ação pautada no preconceito, você identifica em nossa sociedade? Pensando bem, gente, 2 minutinhos não, 90 segundos. Que exemplos de discriminação você identifica em nossa sociedade? A gente volta com a Fê.
Vamos lá então, pessoal? O que eu identifiquei aqui no chat? Vocês trouxeram vários exemplos respondendo à pergunta do Marconi. E aí, Marconi, os alunos trouxeram assim, olha, machismo, homofobia, racismo, gordofobia foi lembrada, xenofobia, transfobia, discriminações de natureza cultural, religiosa, a homofobia também foi citada pelos estudantes no chat. Eles trouxeram aí bastante informação interessante para a gente. Obrigado, Fê. Gente, agora eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês aí, capciosa, né? Por quê? Eu lembro que às vezes eu trabalhava isso com os meus alunos e eles falavam, pô, professor, aí você quebra as nossas pernas, digamos assim. E por quê? Vocês trouxeram diversas formas diferentes de discriminação. Mas como pensam aqueles que defendem que, na visão deles, é legítimo esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, de discriminação? É como aquela ideia de pensar como seu inimigo. Eu, quando procurei a filosofia, gente, eu procurei com esse objetivo. Eu queria entender como funciona a cabeça, o pensamento, a lógica, a fundamentação de quem não vê o mundo como eu, de quem não enxerga a vida como eu. Meu objetivo foi esse. E foi muito bonito porque eu consegui enxergar o outro lado e, ao mesmo tempo, consegui reescrever, reentender a minha visão de mundo, né, procurando uma fundamentação. Então vai aparecer aí na tela para vocês. Quais são os argumentos das teorias, ou seja, dos preconceitos, que, entre aspas, justificam os atos de discriminação que você citou anteriormente? Então, qual é o argumento do gordofóbico, do homofóbico, do racista, do machista? Qual que é o argumento desse pessoal para pensar e agir da maneira como eles pensam e agem? 90 segundos, galera. Vamos lá, então. É interessante fazer esse exercício de tentar pensar diferente do que a gente pensa, né? Então, os estudantes fizeram isso muito bem no chat, mobilizaram diversas ideias aqui que são utilizadas de alguma forma, são mobilizadas aí pelas ideias preconceituosas e discriminatórias. A Thalita e outros estudantes disseram assim, bom, em geral, essas ideias elas estão pautadas num argumento de superioridade, né? A Aline diz, eles pensam que é natural agir desta maneira, como se a natureza os tivesse criado para agir desta forma, né? A Ana Paula lembra que, às vezes, são mobilizadas justificativas de natureza religiosa para propagar atitudes preconceituosas e discriminatórias. E a Gé, ela trouxe uma coisa aqui bem interessante, que é colocada muitas vezes como justificativa, que é a famosa frase,
É minha opinião. Bacana, hein, Fê? Muito obrigado. Gente, eu quero só fazer uma observação diante do que vocês colocaram. Eu vi aqui algumas respostas no chat e lembrem que a gente está procurando aqui um argumento. E o argumento não é simplesmente como a pessoa se sente ou só o que ela pensa, mas por que ela sente o que sente, por que ela pensa o que pensa. Então, eu sei que tem muitos alunos que inclusive devem ser engajados, né, e nos seus discursos, nas redes sociais, no seu dia a dia, tentando combater essa visão de preconceito, de discriminação, seja ela qual for. E é muito importante tentar atingir, sem uma visão conflituosa, né, de tentar ir para o combate, a ideia não é essa. Mas a ideia é, quando a gente quer desconstruir um pensamento, eu preciso primeiro conhecer como aquele pensamento foi construído. Então, perfeito, vocês falaram aqui a questão da superioridade, do sempre foi assim, do que é a natureza, mas é importante a gente cavar um pouco mais isso daí. Quem se sente superior, por que se sente superior? Né? Quem acha que a natureza ou que o discurso religioso legitima ou que as coisas sempre foram assim, por que isso é um argumento suficiente? Então é importante a gente cavar um pouco mais isso daí. E aí, nesse sentido, eu trago uma terceira e última pergunta, sondando aí a percepção de vocês, que diz o seguinte: que críticas você consegue fazer às teorias preconceituosas citadas? Então, que crítica você consegue fazer ao machismo, ao racismo? E aqui quando eu falo que crítica, gente, não é simplesmente vocês estão no terceiro ano do ensino médio, prontos aí para concluir, no segundo ano do ensino médio, já a caminho de concluir os estudos de vocês, pensando em alçar outros voos. É importante a gente, eu não concordo porque é errado, eu não concordo porque ninguém é superior a ninguém. A gente precisa cavar um pouco mais. Então vamos lá, 60 segundos. Que crítica você consegue tecer a essas teorias preconceituosas? Joia! Peguei algumas aqui, o pessoal estava animado, consegui pegar algumas, assim, para a gente conversar. Bom, a primeira que eu peguei foi da Aline, que colocou que, em relação às ideias discriminatórias, que às vezes são fundamentadas em religiões, né? Ela diz assim, olha, uma primeira crítica que eu consigo tecer aqui é a de que a religião não pode ser encarada como a base para tudo na vida, para todos os nossos pensamentos, né? Enfim, essa é a percepção da Aline. A Maíra, ela traz um posicionamento que faz uma defesa, assim, bem explícita, né? De uma posição um pouco de respeito ao indivíduo. Então, ela diz assim, olha, cada um cuida do seu próprio governo, cada um cuida do seu próprio quadrado, e assim a gente convive um pouco melhor, né? Essa é uma crítica, a de que a gente tente se imiscuir demais na vida alheia, né? A Isabela traz uma terceira possibilidade de crítica, que é a de que esses pensamentos, esses posicionamentos geralmente refletem uma mente muito fechada, que não tem abertura para o novo, tem um posicionamento retrógrado que muitas vezes não condiz nem com o tempo histórico, né,
aqui se está vivendo no presente. E, por fim, a Paula traz uma quarta possibilidade de crítica, que é a seguinte: bom, vamos lá. Uma opinião não pode ser considerada uma verdade absoluta, não é, Marconi? Beleza. Obrigado, gente, pela participação de todos vocês, né? Quero fazer uma observação em cima daquilo que a segunda aluna, desculpem que eu não consegui guardar o nome, colocou com relação ao cada um cuidar do seu quadrado. Isso é um debate dentro da política muito importante, né? Até onde vai o direito e a responsabilidade de agir na vida do outro? E isso tanto do ponto de vista político, né, na figura do Estado, que tem por função cuidar dos outros, né, e também como cidadão, que convive com outros, né. Então, a gente precisa encontrar aí, ou buscar, talvez nunca se encontre de fato, o ponto melhor possível, falando aqui, como dizia o Leibniz, né, da melhor maneira possível, no melhor dos mundos possíveis. Né? Impossíveis tem muitas possibilidades, muitas impossibilidades boas, se é que vocês me entendem, mas possíveis mesmo são poucas. Então, dentro das possibilidades, até onde a gente consegue ir, no sentido de, sim, cuidar do outro, da percepção e da visão do outro, porque a percepção e visão do outro também me afeta, preservando o direito que cada um tem de enxergar, de ver o mundo. Vejam que o título da nossa aula é Dignidade e Reconhecimento. Independente de quem somos e de como somos, todos somos seres dignos e devemos ser reconhecidos por aquilo que somos. E aí, nesse sentido, que eu quero apresentar para vocês alguns exemplos que serão mais explorados no decorrer de outras aulas comigo e com a Maria Fernanda, de discriminação e de preconceito. Nós temos, por exemplo, a xenofobia, que é a discriminação com o exótico, né, com o estranho, com o de fora, com o diferente, né, com o estrangeiro. Nós temos o racismo, que vocês citaram muitas vezes, a misoginia, que está muito próxima da questão do machismo, como vocês apresentaram no chat também, a homofobia. E no caso da aporofobia e do ageísmo, eu não vou falar para vocês, porque esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Aqueles que forem curiosos, dou todo o apoio para vocês procurarem o que significa esses dois termos, porque a gente vai explorar, a gente vai trabalhar isso na nossa aula da semana que vem. Falado disso, eu quero trazer aqui alguns pontos de reflexão. Faltam 7 minutos para a nossa aula terminar, e é importante a gente refletir sobre alguns aspectos. Primeiramente, eu quero refletir com vocês sobre o conceito de invisibilidade social. Essa ideia, gente, inclusive, quem quiser se aprofundar um pouco mais, há um professor, um pensador, um sociólogo, filósofo, que é o Axel Honneth, se não me falha a memória, ele é polonês, mas posso estar enganado, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Desprezo, por uma nova teoria crítica, né? Inclusive, essa ideia de nova teoria crítica é baseada em uma continuação do pensamento da Escola de Frankfurt. E ele fala como que a nossa sociedade, ela se desenvolveu, ela se encaminhou de tal forma que a gente cada vez mais não vê o outro, né? Alguém colocou agora há pouco, né? Cada um vivendo cada um cuidar da sua vida. Mas há vidas que precisam ser cuidadas, né? Eu preciso olhar para o outro. Quando eu falo dessa ideia de visibilidade social, gente, eu nunca esqueço na faculdade, infelizmente não lembro agora qual foi o professor, mas ele conta de uma experiência feita numa universidade, se não me engano aqui em São Paulo, onde um professor de uma determinada disciplina, ele avisou, lógico, o seu imediato ali, o seu superior, o seu chefe, do que ele ia fazer, o que ele pretendia, mas conversou com seus alunos da graduação e falou, olha, eu vou ter que me ausentar aí por algumas semanas, eu não vou aparecer na universidade, não vou poder dar aula. E nem todos os alunos pegaram essa informação, inclusive. E aí, a partir daquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, quando começavam as aulas, ele começou a frequentar a faculdade vestido como um funcionário da limpeza. E aí ele fala que os alunos simplesmente deixaram de reconhecê-lo. Ele falava que teve alunos que passaram por ele, olharam para ele e não reconheceram que ele era o professor. Eu posso até estar enganado, que a nossa memória nos trai, mas ele, se eu não me engano, ele até relatava que escutou alunos falando mal dele. Nossa, aquele professor não aparece mais, não vai ter aula dele hoje. Por quê? Porque ele se tornou invisível. Tudo porque ele ocupava uma função dentro da universidade que não era uma função com prestígio, com reconhecimento, reconhecida como digna.
Então isso é muito sério, a gente precisa olhar para o outro, assim como nós precisamos ser olhados. Um outro conceito importante para a gente trabalhar, que eu já mencionei para vocês, é o conceito de alteridade, que é se colocar no lugar do outro. E aqui, você professor, você aluno que quiser se aprofundar nessa ideia, sugiro o Emmanuel Levinas, pensador também que trabalha, ele é conhecido como filósofo da alteridade. Outro ponto de reflexão muito importante para a gente é o exercício da empatia, se colocar no lugar do outro. E, por fim, desenvolver o respeito. E nesse sentido, eu deixo como sugestão, já mencionei para vocês aqui nessa e em outras aulas, o dicionário de filosofia do Nicola Baiano, para quem inclusive não sabia como se escreve, está aí aparecendo para vocês, né, sobre o verbete respeito. O que é respeitar? Né? O que é ser respeitado? Né? Isso é uma ideia muito importante para a gente desenvolver. Certo, gente? Falado disso, você professor que tem acesso aos nossos materiais, aos slides, você aluno também, eu preparei uma atividade verdadeira e falsa que não vai ser possível de trabalhar com vocês aqui hoje, porque o nosso tempo já está acabando. Mas se você quiser fazer esse exercício, você pode depois pegar o nosso material, o nosso slide e fazer esse exercício de verdadeiro ou falso. Beleza, gente? Deixo mais uma sugestão de atividade. Lembrando que eu dou várias sugestões, gente, não é porque eu estou enchendo vocês de matéria não, tá? É porque eu penso que às vezes uma atividade condiz com a turma, condiz com um aluno, condiz com um professor e não condiz com outro professor, com outro aluno, com outra professora, com outra pessoa. Então você, professor, você consegue, poxa, isso faz sentido para o meu aluno, eu vou aproveitar. Ou isso eu posso modificar e aí vai fazer sentido para ele, ou não faz sentido nenhum, tudo bem. Né? Nós trazemos possibilidades para que você, professor, escolha e para que você, aluno, também se desenvolva da melhor maneira possível. E nesse sentido, a sugestão que eu deixo é você escrever um artigo de opinião que relacione os conceitos de discriminação, políticas públicas e legislação. Um artigo de opinião que relacione os conceitos de discriminação, políticas públicas e legislação. Inclusive, isso pode ser feito aí em parceria com o professor de português, a professora, já que a gente está trabalhando um gênero aí que é o artigo de opinião. Falado disso, gente, para a gente fazer uma revisão e arrematando a nossa aula hoje. Do que nós falamos hoje? O que nós vimos hoje? Nós falamos de humilhação social. Nós vimos que humilhação é aquele sentimento de angústia gerado pela desigualdade que faz com que as pessoas se sintam ou sejam vistas como inferiores. Falamos sobre preconceito, que é aquela opinião que se constrói de maneira superficial, né, sem análise crítica, fazendo generalizações que não condizem com a realidade empírica. E falamos da discriminação, que é a ação que decorre, é a ação que surge do preconceito. E aí dei vários tipos, vários exemplos aí, a xenofobia, a homofobia, o racismo, a misoginia, que são alguns exemplos de discriminação. De maneira especial, o ageísmo e a aporofobia. Eu não cheguei a explicar para vocês o que é, justamente porque estes serão os assuntos da nossa próxima aula. Então, na semana que vem, eu estarei aqui com vocês, a professora Maria Fernanda também, falando sobre o ageísmo e a aporofobia. E o nome pode parecer estranho, gente, mas tenho certeza que vocês vão ver na pele o como que essas duas formas de discriminação estão no nosso cotidiano. Falado disso, eu deixo aqui duas perguntinhas de reflexão pessoal, para a gente pensar. Eu sempre digo isso para vocês, filosofia tem que fazer sentido para a minha vida cotidiana. Então, diante do tema que a gente trabalhou aqui hoje, humilhação social, dignidade e reconhecimento, o meu discurso de respeito é compatível com as minhas ações? Porque aqui no chat, quando a gente olha, por exemplo, todo mundo é contra a discriminação, ninguém é preconceituoso. Mas as suas atitudes, as minhas atitudes, as nossas atitudes condizem com esse discurso? Ou ele é só um discurso, é só um falatório? Segundo, eu reconheço a minha dignidade e a dignidade do outro? É importante a gente se perguntar isso, porque a gente tem sim que reconhecer a dignidade do outro, o outro é um eu, mas tem muita gente que não reconhece nem a sua própria dignidade, nesse sentido se despreza, se deixa desprezar. E a gente não pode aceitar isso. Falado disso, vai aparecer na tela para vocês a avaliação da nossa aula. Vocês podem tanto acessar através de um QR Code, pela câmera do seu celular, como vocês podem digitar aí o link e vocês poderão avaliar a minha aula. A nossa aula, melhor dizendo. Falado disso, agradeço muito a participação de vocês. Toca a bola para a Fê, na expectativa da gente estar junto aí na semana que vem. Um abraço, gente. Marconi, nós é que te agradecemos muito. Muito obrigada pela linda aula com a qual você nos presenteou.
Agradeço a atenção, a disponibilidade de todos os estudantes, todos os professores que estiveram conosco nesse nosso encontro. E semana que vem, na próxima quinta-feira, Marconi, eu e vocês temos um encontro marcado como sempre. 1 milhão de beijos. Até lá! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.